Nós já estamos na nona lição, já estamos quase acabando, né? E o pessoal da CPAD já mandou nos recado, já está esperando o nosso pedido. Logo mais estamos entrando em outro assunto. Mas o assunto de hoje se traz sobre a família de Davi, né? Uma família nada perfeita. Nós estamos estudando sobre a família. E essa lição de hoje, praticamente, ela é a continuação da lição anterior, né? A lição anterior tratou a respeito de família também. E sobre que a importância da paternidade, né, na vida dos filhos. E essa nada é mais diferente do que a continuação da lição anterior. Que a lição anterior, ela tratou também a respeito da omissão, né, dos pais para com os filhos. E o exemplo dessa de hoje é totalmente o mesmo, né? Na lição anterior nós aprendemos que o profeta Eli, mesmo sendo um profeta, um sacerdote, quer dizer, que atuou na casa do Senhor por 40 anos, e diz a história que os seus filhos não aprenderam com ele, né? Convivendo junto em casa, mas ele não conseguiu passar o seu ofício sacerdotal de santidade para os filhos, e diz a história que os filhos se corromperam. Na lição anterior também nós vemos aqui a respeito do profeta Samuel, né? Que também falhou, né, na criação dos filhos, né? O qual os filhos, diz a história que os seus filhos tornaram negligentes, né, em tudo. E você imagina bem o que foi Samuel, o profeta Samuel. E não deu conta de passar para os filhos. Então cabe isso aqui para nós, que a gente toma por exemplo, não é aquilo que a gente é que o filho vai ser. É preciso muitas das vezes uma imposição, um ensino, um conselho, andar junto, né? Procurar ensinar e advertir sobre as coisas erradas. Porque muitas das vezes a pessoa, ele se torna assim, através das suas ocupações, a pessoa se ocupa tanto com o que faz e acha que o filho automaticamente vai ser aquilo que você pensa ser. Não, o filho não vai no automático não, né, Roxão? Não é no automático. Muitas das vezes cabe a responsabilidade dos pais da forma de ensinar. Nós sabemos que muitas das vezes o filho pode ser ensinado e muitas das vezes ele se perde no correr do tempo. Agora imagina se não ensinar, né? É aquela questão do trabalho. Muitas das vezes o pai é bem financeiramente e não procura ensinar o filho a fazer os deveres de casa. Aí quando vem a necessidade dele fazer, ele não sabe fazer. Aí muitas das vezes quando o pai se vai, aquilo que o pai construiu durante toda a sua vida, o filho não sabe tocar aquilo, se acaba com aquilo ali. Porque faltou um preparo, colocar no trabalho junto, porque ele, quando um falta, o outro toca o barco, né? Porque nós temos que estar todo mundo no mesmo barco. Se cair um, o outro tem que dar conta de tocar. Então isso é importante para nós, viu? E muitas das vezes a pessoa se preocupa só com os afazeres do dia a dia e os filhos acabam se perdendo, né? Mas isso não é bom. É bom que a gente está sempre ligado naquilo que está acontecendo em nossa volta. A introdução diz aqui, né, que a despeito de ter sido um grande rei e líder em Israel, Davi não foi o mesmo como o pai. Preocupação demais com o reino. E as coisas são o seguinte. Nós já estudamos aqui uma certa lição a respeito de família. Me parece 2009, ela dizia a respeito de família. E muitas das vezes coloca os afazeres do dia a dia, muitas das vezes em primeiro lugar. E lá na escala está assim, a respeito de responsabilidade. Primeiro nós temos que ter na vida. Nós temos que se preocupar, nós temos que amar a Deus. Segundo lugar, nós temos que se preocupar com a nossa vida espiritual diante de Deus, que é a primeira coisa. E em terceiro lugar vem a família, né? Porque não tem como ser um bom pai se você não teme a Deus, não tem uma vida espiritual, quer dizer, você não tem muitas das vezes direção. Então ela diz que a família está em terceiro lugar, primeiro Deus, segundo vida espiritual e terceiro família. Aí tem muitas pessoas que colocam a família lá no 10º lugar. Muitas das vezes a pessoa se preocupa tanto com o que tem, aí só me preocupa em trabalhar. Levanta de madrugada, chega tarde à noite, no outro dia da mesma forma, não sabe por onde o filho anda, não sabe o que está fazendo da vida, né? E se preocupa, pensa em prosperar em riqueza financeiramente
E como é que está a família? Se for perguntar pelos filhos, eles nem sabem, né? Outros se preocupam tanto com a igreja, né? Tem muitas pessoas que colocam a igreja, buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Tem muita gente que usa esse termo, mas isso aí não é uma questão de uma verdade. Muitas vezes a pessoa está procurando um versículo aí à parte. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vão ser acrescentadas. Não, primeiro nós temos que cuidar da nossa família, né? A história diz que o nosso ministério, ele não começa na igreja. Nós já aprendemos muito isso aqui. O nosso ministério pastoral, qualquer um que seja, ele não começa dentro da igreja. A história diz que ele começa dentro de casa. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele diz, se a pessoa ele não for bom pai, se a casa dele não estiver em ordem, ele não dá conta de colocar a casa dele em ordem, né? Não ter exemplo dentro de casa, nem tampouco ele poderá cuidar das coisas de Deus. Ele poderá cuidar da casa de Deus. Então, em tudo começa dentro de casa, né? E aí Davi, o rei Davi, não, ele colocou primeiro o reino, né? Ele colocou o primeiro reino. Então, ele foi um bom rei, 40 anos ele foi rei, um rei admirado por todas as nações, mas eu creio também como pai, ele foi um rei admirado por todos aqueles que estavam em sua volta, porque ele não deu exemplo e não acompanhou a vida dos filhos, viu? Então, nós já sabemos disso. Foi um grande rei, mas no decorrer dessa lição nós vamos ver, foi um péssimo pai, né? Esqueceu a família, colocou em primeiro lugar, e a questão de colocar a família. E depois poderia colocar o reino também, trabalhar em conjunto, né? E ainda mais, que naquela época, era o filho que sucedia o pai, né? Substituía o pai. Então ele tinha que ter cuidado com a família, porque na falta dele, era um dos seus filhos que ia ser rei, né? Então nem nisso ele pensou. A primeira parte da nossa lição. O rei Davi e sua grande família. O rei Davi e sua grande família. Na verdade, ele teve uma grande família mesmo, viu? Davi ungido por Deus. Davi ungido por Deus. O livro de 1 de Samuel mostra a decadência do reinado de Saul e o processo da escolha de Deus a respeito de um homem segundo o seu coração para assumir o lugar do primeiro rei de Israel. Então aqui, Davi já foi um escolhido da parte de Deus. Devido à decadência do primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul, o rei Saul botou o país, o povo hebreu, em decadência de tudo. Idolatria, de cuidado. Não foi um rei segundo Deus queria. E com a queda desse rei, Deus escolheu um outro rei para reinar no lugar de Saul. E esse rei foi escolhido Davi, né? Era jovem, diz a história que todos já sabem. Deus mandou que Samuel fosse à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. E diante dos filhos de Jessé, todo mundo já sabe da história, havia muitos filhos. Mas Deus havia escolhido o menor, que era Davi. Então já foi uma escolha da parte de Deus desde jovem. E diz a história que Deus estava escolhendo um rei segundo o seu coração, né? E na sequência diz aqui que assim Deus levou Samuel à casa de Jessé, o belamita, pois ali havia separado um novo rei, ungido de Deus. Davi, nesse momento, a Bíblia diz que desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, né? Desde aquele dia que ele recebeu a unção da parte de Samuel, quando Samuel ungiu ele como rei, a vida de Davi já foi mudada. Ele já era uma personagem, creio que diferente dos demais. Mas diz a história, a partir daquele dia, o Espírito de Deus se apoderou de Davi e não deixou mais, né? E Davi se tornou então esse grande rei ungido e escolhido por Deus. Para o quê? Para defender o povo de Israel, né, de várias perseguições que tinha. Saul já havia fracassado na sua vida espiritual e também no trabalho. Então foi necessário que escolhesse um novo rei para governar em seu lugar. E esse rei foi Davi. Amém? Davi, o homem de Deus. Está aqui no segundo ponto aqui. O Espírito do Senhor operou poderosamente na vida de Davi. Não havia dúvida de que Deus o capacitará para desempenhar a importante missão na monarquia de Israel. Deus o capacitou, todo mundo já sabe disso. Reunificar a nação,
ao longo dos capítulos do 2 Samuel, constatamos que o rei Davi foi bem sucedido em seu propósito paulatinamente. As tribos foram reconhecendo a sua autoridade real, né? Então, quer dizer, pouco a pouco, quando ele assumiu o reino, reinou Judá, me parece, por 13 anos, me parece, se não estiver enganado, e depois de 13 anos, ou 7 anos, não sei, me parece, aí ele assumiu toda a terra de Israel. E diz a história que todo o período do governo de Davi durou-se 40 anos. E a história diz que Davi, todo mundo sabe que Davi guerreou muito, venceu praticamente todas as guerras. E o que é mais importante é que Davi, ele em si, ele mesmo, ele não fez guerra, né? Ele foi colocado para defender o povo de Deus dos seus inimigos. Eu estava lendo nessa história, diz que Davi disse que ele não fez guerra. Simplesmente ele estava ali para proteger o povo. Quando havia o ataque ao inimigo, ele estava pronto, né? Aí ele entrava na guerra. Conforme diz, eu não vou caçar confusão, né? O cara diz, eu não caço confusão, mas se a confusão vir, né, eu estou pronto para resistir. Então foi esse o reinado de Davi. Ele não caçou confusão, mas ele estava sempre preparado para quando aquela confusão viesse, a perseguição viesse, ele estava pronto para lutar. Ele estava, quer dizer, aguarnecido, tanto de soldado e também da proteção de Deus. E coragem. E coragem que ele tinha. Então ele era aquele homem que foi preparado, ele foi moldado para uma batalha, para uma missão. Porque esse homem já foi escolhido segundo o coração de Deus, e Deus prometeu a ele que daria a vitória. Imagina, não tem inimigo que resiste. Então é importante que nós tenhamos aqui essa formação e dedicação e confiança em Deus. Se Deus mandou, tenha coragem, porque Deus está no comando. Aqui vamos seguindo um pouco mais aqui. A grande família de Davi. A grande família de Davi. Entretanto, a despeito do rei Davi ser ungido por Deus, homem segundo o seu coração, ele entendeu que podia ter várias esposas e concubinas. Bem aqui, Davi já começou a sair do ponto positivo da parte de Deus. Aqui diz a história, que eu estava lendo a história de Davi, que ele, apesar de ele ter sido rei, ungido, escolhido por Deus, mas diz a história que ele se esqueceu dos princípios de Deus e passou a servir a costume do povo das terras vizinhas de governos pagãos, que não temia Deus, do qual eles tinham muitas mulheres, né? E Davi entrou por esse caminho, já se engrandeceu, se tornou um camarada famoso, aí passou a entrar nos caminhos do povo vizinho, né? Diz a história, entrou na cultura, né? Uma cultura que dos filhos pagãos. Isso não era uma orientação da parte de Deus. E através dessa posição, esse posicionamento que ele tomou, ele passou a se tornar uma grande família. Ele passou a ter várias mulheres, né? E várias mulheres. Com isso, a história diz que Davi, ele teve mais de 20 filhos, entre filhos e filhas. Tanto é que a Bíblia nem sequer dá o nome de todos. Isso é o que os historiadores descobriram, né? Imagina quanto ficou nas escondidas, né, Cláudio? Que diz a história que ele teve em todo de 15 a 20 mulheres. Um camarada desse, ele deixou o filho espalhado para todo lado, né? Mas não cuidou, né? Ele teve uma grande família, mas uma família desordenada. Não uma família que teve a proteção, que teve acompanhamento. Foi faltando filho no mundo, né? Agora você imagina uma filharada dessa sendo filho de rei, cada qual queria ter mais razão. Porque muitas das vezes, quando o filho tem um pai que ele é uma grande autoridade, o filho se engrossa o talo também, né? Ele se empolga. Meu pai é o rei. Irmão do teu pai. 24? Não, então deve ter ficado... Que a história diz que ele teve 20. Mas com certeza vai estar mais algum para desses 24.
né? Então o camarada se empolga. Você imagina quando o camarada, muitas vezes o filho, ele tem um pai que tem um bom nome na cidade, os próprios filhos se engrossam. Quando pega no erro, qualquer coisa errada, a polícia pega ele no erro, o cara diz assim: meu filho, sou filho do Roxão. Meu pai é o Roxão. Ah, tu é filho do Roxão? Não, então tudo bem, tu pode ficar tranquilo, né? E aí o moleque vai pegando asa, né? Agora vocês imaginam, muitas das vezes, ser filho do rei. Então Davi entrou para esse lado. Em vez de ele observar os ensinos mosaicos, né, de Moisés, que Deus deu a Moisés para que pudesse transmitir ao povo, né, o povo hebreu. Depois que ele assumiu o rei, ele observou o costume do povo, da cultura pagã, dos reinos que estavam em volta de si. E entrou para esse lado, porque os reis daquela época, eles tinham esse costume de ter várias mulheres. E o camarada é carnal, né? Se tiver a oportunidade, ele vai mesmo, né? Quantas e quantas pessoas têm esse desejo? Muitas vezes a gente não vai porque a gente tem um temor de Deus, muitas vezes a gente dá vontade também, né? A gente dá essa vontade, dá esse desejo, mas nós temos aqui, nós estamos repreendidos pelo Senhor e nós colocamos na posição certa. Mas Davi falhou, viu? Então está aqui, naturalmente, com todos esses casamentos, né? Davi teve mais de 20 filhos. Ao ter tantos filhos e filhas, acabou caindo na displicência com eles. Acabou se corrompendo com eles. É melhor ter menos filho bem cuidado do que ter muitos e não ser cuidado, né? E o que é importante, o acompanhamento. Porque se nós formos observar aqui a história de Davi, Davi não preocupou com o filho, não. Ele nem se preocupava ver os filhos, o que estava fazendo. É por isso que deu errado, né? É por isso que deu errado na vida de Davi. Todas as coisas que estavam em volta do rei, diz que ele tinha autoridade, né? Ele tinha autoridade, tinha cuidado com o reinado. Mas a autoridade com a família ele não tinha. As coisas têm que andar junto, né? Tem que andar junto. Você tem que ter cuidado da tua própria casa, ter cuidado do teu trabalho, tem que ter cuidado com a igreja, tem que ter cuidado por onde você anda, né? Isso é importante, faz parte da nossa vida. Porque se a gente não agir assim, nós pode cair no mesmo erro, né? Nós sabemos que Davi teve grandes vitórias, mas hoje nós estamos tratando do fracasso de Davi, né? Então vocês não se preocupem não, que nós não estamos falando das vitórias de Davi, nós estamos falando do fracasso que ele teve. Outro dia, muitas vezes, a gente vai falar das vitórias de Davi, né? Porque a vida nossa, ela não é só de vitória, não. A nossa vida também tem fracasso nela, né? Mas muitas das vezes a gente aprende com o fracasso dos outros, talvez. É melhor você aprender com o fracasso dos outros antes que chegue na tua casa. Porque quando você vai aprender dentro da tua casa é mais dolorido, né, Cláudio? Quando aquele mal chega na tua casa, você aprender com aquilo que está dentro da tua casa e já é mais dolorido. Mas se nós observar, nós podemos aprender com os erros dos outros. Rapaz, o fulano agiu assim, não deu certo. Eu não vou entrar por aquele caminho que ele entrou. Porque se eu entrar, vai acabar dando errado também, né? Porque a vida... É positivo, a vida ela é uma continuidade. Se não deu certo daquela forma que a pessoa está fazendo, meu filho, muda o teu estilo de trabalho, né? Até na vida do trabalho mesmo. Quando eu comecei a trabalhar de barbeiro, né? Aí você sabe que tudo quando você começa tem erro, né? Quando eu ia cortar um cabelo, quando eu dava um errado, eu percebia que eu tinha errado bem ali, né? Eu errei bem aqui, né? Aí quando chegava outro cliente do mesmo jeito daquele cabelo, pediu o mesmo jeito, eu pensei, já não vou entrar daquele jeito, porque se eu for fazer do jeito vai dar errado de novo. Vou mudar a tática aqui para ver se dá certo, porque naquela outra vez eu errei. Então é assim que você vai consertando, vai tendo experiência. Porque se fiz errado, chega outro a fazer do mesmo jeito, vai ficar errado do mesmo jeito. Então se você errou, quando chega outro, pediu o mesmo jeito, entre por outro caminho, que não vai continuar errado. Então é a nossa vida. Se alguém errou, conforme diz o ditado popular, né? Bota a barba de molho, não é isso? Paz, tá acontecendo, cuidado, né? Pode acontecer contigo também, viu? Então aqui, diz a história que ele priorizou apenas os assuntos do reinado de Israel como principal atividade, suas conquistas territoriais, também aqui, com muitas guerras, e esqueceu-se de que tinha famílias espalhadas em vários lugares. Seus filhos tornaram-se problemáticos em sua vida pessoal. Então, tá aqui, né? Então, é o que acontece. Então, a vida daquele povo, dos seus filhos,
lamentavelmente, né, os valores que ele poderia muitas vezes passar para o seu filho, que ele tinha como passar, ele negligenciou, ele deixou esses valores passar, né? E ele não aplicou na vida dos filhos. E muitas da... Hã? E a conta chegou, né? E a conta chegou. Então, quer dizer, quando diz que a conta chegou, ele não passou valor. Então, qual foi a herança que ele deixou para os seus filhos? Não deixou uma herança, assim, de muitas das vezes de diálogo, né? De comunhão uns para com os outros. Salomão, a herança que Salomão recebeu do pai. O mesmo defeito do pai, na vida de mulher, né? De filho. E a herança que ele seguiu, ele quis ser pior do que o pai. Diz a história que ele teve que mais de 1000 mulheres e 700 concubinas, né? Eu vi um pastor pregando a respeito disso, né? Que Salomão teve 1000 mulheres e 700 concubinas. Ele diz assim, apesar que eu não acredito nisso tudo, não. O pregador diz, a Bíblia diz, mas eu não acredito nessa história. Foi, né? Foi 700 e 300 concubinas, que deu o total de 1000, né? Aí ele diz assim, que apesar eu não acredito nessa história toda não, é mulher demais. Então o que acontece? Essa herança que muitas das vezes Salomão tentou seguir do pai, porque o pai não deixou o bom exemplo. Porque muitas vezes se o pai tivesse dado o bom exemplo, talvez Salomão não teria entrado por esse caminho. E dois erros que Salomão seguiu o seu pai. A questão das mulheres e a questão da cultura pagã também. Quem foi que Salomão arrumou como mulher também? Não procurou uma mulher fora do povo de Israel, né? Do qual levou Salomão à idolatria? Não foi isso que aconteceu? Ele arrumou mulher que não era do povo hebreu, né? Que não falava a mesma língua, que tinha outros deuses, né? Não adorava o Deus de Israel. Diz a história que Salomão casou com essa mulher, e essa mulher veio para Israel, né, para conviver com Salomão, e diz a história que Salomão arrumou altar aos seus deuses, né, se tornou uma pessoa idólatra, porque seguiu cultura, né, do povo vizinho, um povo que já era rejeitado por Deus, o qual Deus já tinha dito a Moisés que tirasse esse povo da tua frente, né, que era um povo já rejeitado por Deus. Mas eles não tiveram esse cuidado, né? Em vez de rejeitar e separar para trouxe para dentro de casa, né? Cultura. Então essa questão de cultura do mundo, muitas das vezes não cabe dentro da igreja, né? Aí muitas das vezes a pessoa está numa igreja, voltar aqui agora para nós, que serve para nós, a pessoa está dentro da igreja, mas ele quer que a cultura do mundo acompanhe ele. Ele tem o seu estilo, né? Ele tem o seu estilo de vida. E acha que aquele estilo dele ele não pode ser mudado de outra forma. Eu estou aqui, mas tem que ser desse jeito. Eu penso dessa forma. A minha linha de pensamento é essa, né? Eu não vou ficar aqui e querer mudar porque o pastor quer que mude, né? Não, mas o pastor está com a palavra de Deus, ele está pregando a palavra. Mas a pessoa quer ficar dentro da igreja do modo dele. A cultura mundana, ele não aparta. Eu estou aqui, mas danço meu forró, tomo a minha cerveja, vou nas festas onde quando é necessário. Só porque eu faço isso socialmente, né? Eu não exagero, mas eu não exagero nas coisas. Então, aí ele está nessa cultura dele, cultura do mundo dentro da igreja. E muitas das vezes a pessoa é rejeitada dentro da igreja, muitas das vezes ele é rejeitado por causa dessa cultura, né? E muitas das vezes atrapalha a sua vida familiar, atrapalha em tudo a sua vida espiritual, porque falta de cuidado, né? Falta de um cuidado. Então isso é importante que nós venhamos aprender, né? Com os erros de Davi, com os erros de Salomão. Qual foi o maior erro de Salomão? Foi quando ele pegou mulher de outra cultura, né? Apesar de ter errado com tantas mulheres, né? Mas ele pegou uma cultura tão diferente que mudou a cabeça do camarada, né? Então, as mulheres inteligentes, muda mesmo o camarada, né? O Orion então dizer que os homens acabam sendo mandados para elas. Vai falando até que a pessoa cede. Sim, irmão Zé Maria. Semana passada sobre o pai Davi também era muito permissivo. Ele não castigava. Isso eles deram
Salomão também. Salomão, criado dessa forma, todo princípio por mulheres estrangeiras. Eram áreas, áreas assim. Então, essa você também um pouco de área. Então, tudo isso acontece, chama-se acompanhamento, né? É um acompanhamento. Salomão errou. Tanto é que os seus filhos também, muitas das vezes, não teve o mesmo sentimento de Salomão. A história diz que quando aquele filho, o filho de Salomão, se tornou rei, parece que Raboão é o nome dele, né? Em vez de ele tomar conselho com aquelas pessoas que serviam a Deus, que eram próximo da casa, a história diz que ele foi tomar conselho com pessoas que muitas das vezes não tinham nada a ver com a história de Salomão. E foi mal aconselhado e acabou se dando mal, né? Então, até nas companhias, nós temos que ter cuidado com os nossos filhos. Está andando com quem? Quem é o seu conselheiro? A lição fala dos conselheiros. Então, que está andando com quem? Né? Nós temos que observar qual é a companhia dos nossos filhos. Porque diz que cada tipo de gente ele tem sua tribo, né? Diz que todo índio ele tem uma tribo. Todo índio ele tem uma tribo. E cada tipo de gente também ele tem uma tribo. Se você nota que o teu filho está andando com pessoas que são perversas, na comparação, maconheiro, cachaceiro, porque geralmente toda a turma da cachaça tem sua turma. O maconheiro tem sua turma, né? As pessoas boas da igreja eles têm sua turma. Os melhores crentes da igreja, vocês podem observar que os melhores crentes da igreja, aquela turma de jovens, quando aqueles jovens melhores, tem os companheiros ali mais classificados. Aquele jovem mais rebelde, ele tem a turminha deles, né? Então sempre a gente procura alguém que fala a própria língua. Isso é normal. Nós procuramos pessoas do qual falamos a mesma língua. Então é aquela história que Deus disse, né? Me diz com quem tu anda, né? É fácil para saber quem você é, né? Tu tá andando com quem, né? Quem é teu companheiro, né? Então, se nós observar quem a gente anda, a gente sabe, o povo sabe quem a gente é. E eu comentei no comentário passado aqui a respeito de companhia. Você está no lugar errado com companhia errada, né? Você acaba sendo até a própria polícia. Teve uma vez a polícia, um ladrãozinho roubou uma bicicleta do meu menino, do Júnior. Aí eu falei com o sargento divino na época, ele era sargento, nós estávamos lá no salão, eu falei, rapaz, se você pegar uma bicicletinha assim amarela, de criança, tu me fala aí com esses moleques ladrão aí, porque roubaram do meu menino lá, uma bicicletinha amarela. Ele ficou assim, eu já vi lá na delegacia, tem uma bicicleta amarela. Vai lá pra ver se é do teu menino. Mas eu não fui, passado uns 2 dias, ele falou assim, ué, você não foi lá ver a bicicleta do teu filho? Não, rapaz, a bicicleta tá lá. Eu falei, não, sargento, eu não fui lá porque eu não tinha nem falado contigo aí de roubar a bicicleta dele. Ele, não, irmão, o negócio é o seguinte, quando a gente pega um ladrão, a gente toma tudo que ele tem, até o que é dele mesmo, nós tomamos, porque o ladrão tem tudo é roubado, né? Quando nós pegamos, nós tomamos tudo o que ele tem, né? Ele não tinha falado da bicicleta, mas nós já pegou, nós tomamos, foi tudo. Então é assim, aí quando eu fui lá, era dita a bicicleta que estava lá, né? Então quer dizer, então quem anda com esse tipo de gente, se a polícia chega para pegar um, se tiver 10, leva tudo, né, Cláudio? Leva os 10, né? Leva os 10. Leva o autor da causa e os não, só porque está junto. Então isso é a questão que veio do filho de Salomão. Segundo ponto da nossa lição. Filhos e parentes na casa de Davi. É muito filho, né? Então aqui citando, a história é grande da família de Davi, dos filhos de Davi, mas nessa lição nós vamos estudar só a respeito de 3 filhos, viu? Outros ficaram para lá, outros nem sequer foram mencionados. Então essa lição está mencionando apenas 3 filhos de Davi. Quais são eles? Tamar, né? Uma das filhas, que era filha de Maaca. Essa era filha de rei Talmar, de Jesus. E a mãe de Abissalão. Essa história aqui, desse aqui, qual Maaca era filha de Talmai, de Jesus, a história diz que esse aqui já foi aqui um apadrinhamento, assim, um consentimento de... Diz a história que Davi colocou esse personagem aqui, Talmai, como rei de Jesus, porque já tinha interesse na família dele. Diz aqui um rei, mas naquela época, simplesmente nos dias de hoje, seria um governador de uma cidade,
de um povoado, né, que ele se tornou, ele separou para ele, tu vai comandar isso aqui, ficou como comandante. A história diz que ele já tinha interesse, né, na filha dele, né, que era Maaca, que se tornou a mãe de Tamar. E o cabo é esperto, né? Ele já prepara o terreno. Viu que a filha do camarada era bonita, se interessou por ela, ele como rei, ela separou um pouquinho da terra lá do povo hebreu, vou dar para ti, tu cuida disso aqui, tu será o governante dessa área aqui, né? Aí ele passou a ter acesso, né? Então, por final, aí pegou, casou com essa, levou a filha desse rei para ser sua esposa, que foi Maaca, da qual se tornou a mãe de Tamar e a mãe de Absalão, né? Então está aqui, se torna falando a respeito de Tamar, né? E na sequência vem aqui Absalão, que também era filho de Maaca, né? Era irmão de Tamar, filho de Maaca, o terceiro filho do rei Davi. Então está aqui a história, vou dizer a respeito desses personagens aqui. Tamar, Absalão. E Absalão diz a história que ele era, apesar de ele ter nome, né, escolhido, que muitas das vezes registrava detalhes significantes de bem, mas não tinha nada de bem também na vida de Absalão. Diz a história que sua história está registrada em detalhes, seu nome tem a ver com a paz, mas ironicamente sua história nada tem a ver com ela. Absalão assassinou Amon, seu meio-irmão, e conspirou e rebelou-se contra o seu pai. Então está aqui, Absalão foi essa pessoa que muitas das vezes era uma pessoa também explosiva, não aguentava muita coisa. Revoltou contra o irmão, teu meio-irmão, que fez aquilo com Tamar, sua irmã. E mais tarde nós vamos ver que também ele se rebelou com o próprio pai, né? Tentando tomar e adquirir o reino, tirar Davi do reino, e ele assumiu o reino de Israel. E por sinal a tua morte foi uma morte trágica, né? Porque muitas das vezes procurou fazer aquilo que não convinha. E Anon, o outro que o terceiro é Anon. Quando Davi ainda não havia assumido o trono de Israel, mas já era escolhido de Deus para reinar, casou-se com Ainoá e gerou Amon. Então aqui, esse aqui era o primogênito de Davi, foi o primeiro filho de Davi. Na sequência do reino ali, com a falta de Davi, seria este o seu sucessor, né? Mas não foi uma boa personagem, né? Foi uma pessoa que a história diz aqui que ele tinha muitos defeitos, né? Ele tinha muitos defeitos, demonstrou ser desajustado emocionalmente e dominado por paixões carnais. Não tinha nada de aproveitar por paixões carnais. Foi por causa desse comportamento que ele se apaixonou doentiamente por sua meia-irmã Tamar. Anon ficou doente de angústia e de desejo incontinente por ela, e por isso não comia nem bebia, totalmente dominado por essa paixão. Irmão, aqui até eu imaginando assim, lendo assim, quem é que já teve paixão na vida, né? Mas quase todo mundo já teve uma paixão. E muitas das vezes, se a pessoa ele não tiver um certo cuidado, quando o cara se apaixona, ele adoece mesmo. Então, uma vez nós estávamos lá no salão falando negócio de paixão, quem já teve paixão? Aí tinha um menino, ele é muito gaiato, ele, rapaz, e eu falo a verdade, eu teve uma vez que eu tive uma paixão na minha vida, rapaz, todo jeito que eu pensava, eu não esquecia daquela mulher. Eu senti tanta paixão que eu fiquei assim, eu não tinha nem fome. O trem ruim é paixão, mas graças a Deus Deus me livrou. Então, paixão, quando ela é doentia, ela mata. É por isso que muitas das vezes a pessoa se suicida, mata aquela pessoa que ela está apaixonada, que ele está apaixonado por ela. Quase passei por esse caso desse jovem aí no passado. É, né? Adoeceu. Então, se você... Quem já teve paixão? Hã? Ele ia lá para aquele morro do orar, Deus, então, essa questão de paixão, todo mundo tem. Agora, o que é importante do ser humano, viu? O que é importante do ser humano é você ter autodomínio da tua vida, né? Porque todo mundo tem, mas se a pessoa não tiver um autodomínio da sua vida, você acaba adoecendo. Você emagrece, você morre, você mata. Por quê? Era quase maligno.
Então ele foi uma paixão doentia, e o pior de tudo que ele diz aqui, que nem mesmo a sua irmã entendia que ele estava apaixonado por ela, né? Ela nem sequer percebia. Então ele guardou aquilo dentro de si, e aquilo ali foi corroendo, ele se tornou um homem tão apaixonado que perdeu até o peso, né? Então, ele colocou aquilo dentro de si e acabou, deu no que deu. Ele se deu mal, acabou com a vida da sua meia-irmã, né? Por causa de uma paixão doentia. Então, a gente muitas das vezes se apaixona, mas não pode ser dominado pela paixão não, né, Cláudio? Pode até apaixonar, ora, pede a Deus, né? Fala com Deus, mas se não der certo, não pode se acabar não, né? Então isso aqui se... Lendo a lição, a gente percebe, e mais aí também as consequências dos erros de Davi consigo. Uhum. Isso aí é como diz o Diabina, quando estava chegando para ele com a própria filha. No início da lição lá diz lá, né, que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Era colheita, né? Aí muitas das vezes a pessoa planta uma semente ruim, ele planta uma semente ruim, e muitas das vezes outras pessoas que não plantou aquilo vai se dar mal na vida por causa de uma colheita que a pessoa fez lá no passado, né? Isso não é bom. Então vamos aqui um pouco mais, né? Vamos aqui, Jonadab, um conselheiro do mal. Jonadab, um conselheiro do mal. Esse camarada aqui era primo de Anon. Agora, se a gente for observar a história dos dois, qual será dos dois que era mais ruim, né? O apaixonado ou o conselheiro? Se for notar, todos os dois eram personagem ruim. Todos os dois tinham astúcia para o mal. Foi, então quando ele descobriu, eu creio que todo mundo quando tem um sentimento qualquer, você conta para alguém. Então, Anon, ele contou o seu sentimento para Jonadab, né? Então, quando contou a história para ele, rapaz, eu sei como você vai fazer. Ele logo arquitetou um mal para conter o próprio primo, né? Tu finge que está doente, tu finge que está doente. Ele fingiu tanto que estava doente, diz a história que o próprio pai Davi foi visitá-lo porque ele estava doente. Mas Jonadab já tinha, quando teu pai vir te visitar, você faz o seguinte, você pede para teu pai para que ele envie Tamar para a tua casa para cuidar de ti, para fazer o pão, para fazer o bolo para você, para fazer a sua comida, para que ela venha cuidar de você, né? Então diz que quando Davi foi visitá-lo, ele pediu Tamar, né? Envia Tamar, minha irmã, para que possa cuidar-se de mim. Então Davi, como nós estávamos vendo, não tinha acompanhamento de filho, não sabia que o personagem era uma peça ruim, né? Porque se ele tivesse acompanhado, ele sabia a personalidade do filho, mas como ele não acompanhava o crescimento nem a vida do filho, permitiu que Tamar fosse para cuidar dele. Porque Jonadab, e quando ela for cuidar de você, aí você convida ela e leva ela para a cama, né? E assim ele fez, né? Fingiu-se doente, a coitada da sua irmã foi cuidar dele, e quando ele convidou para deitar na cama, ela recusou. Ela, entre a nossa família, entre o nosso povo, não pode fazer dessa forma. Aí diz a história, como ele era mais forte, ele a agarrou, né? E levou para a cama, né? Aí diz a história que ela foi estuprada por seu meio-irmão. Porque tudo começou por um mau conselheiro, né? O Jonadab, que era teu primo. Então a gente tem que observar muitas das vezes, observar quem é o nosso companheiro. Quem é que nos dá conselho? Porque tem gente que só dá o conselho para o mal, nunca dá o conselho para o bem, né? Então aqui, essa família, parece que era uma família toda desestruturada, né? Cada qual fazia o que muitas das vezes convinha no seu coração e na tua mente. E muitas das vezes não pensavam nas consequências, porque já era um mal que eles estavam pagando, né? Então vamos aqui, pular um pouquinho aqui que nosso tempo já está acabando. Vamos à terceira parte da nossa lição, que aqui é a conclusão de todas as coisas, né? Que aqui é a conclusão já da nossa lição. Que vem aqui, o terceiro ponto, o problema moral na família de Davi. Problema moral na família de Davi. As consequências de sua falta de domínio próprio. Falta de domínio próprio. Muitas das vezes a gente pode ter desejo, a gente muitas vezes pode pensar, mas você tem que ter domínio próprio. Uma certa vez eu falei para um amigo meu, ele se gabando da sua vida, de mulherada e tudo mais, e achando que era o tal da vida e tudo. E eu falei, meu filho, você está achando que você é o tal da vida? Você é muito mais fraco que eu e outra pessoa qualquer.
Todo mundo tem desejo muitas vezes que você faz. Mas nós, na verdade, nós temos domínio próprio. E você nem domínio próprio você tem para a tua vida. Tu faz o que pensa, tu faz. Então, talvez você está achando que é o bambam da vida, você é muito mais fraco que aquelas pessoas que têm o domínio, não se envolvem com essas coisas. É porque nós temos um domínio e você não tem esse domínio. Você se torna uma pessoa fraca, né? Sem domínio. Então, isso aqui, o domínio, né? Consequência de sua falta de domínio, foi a questão de Davi. O capítulo 11 de Samuel, de 2 Samuel, relata o adultério do rei Davi. Qual foi o adultério do rei Davi, né? Esse aqui é um ponto que ele, quando a falta de domínio. Já tinha tantas mulheres. E diz a história que quando ele viu aquela mulher, que era uma mulher bonita, mulher de Urias, bonita, né? Tomando banho, ele não teve o autodomínio de pensar assim, aquela mulher é uma mulher casada, né? Ela já tem marido, por sinal é esposa de um alto funcionário que eu tenho, né? Mas não, ele não pensou dessas coisas, faltou domínio. Logo de imediato mandou buscar para si. Imagina se um rei manda buscar, como é que não vem? Tem que vir. Então está aqui, a falta de domínio. Ele aproveitou do teu autodomínio de rei e fez muitas coisas erradas, né? O capítulo 12 registra o confronto do profeta Natan ao pecado do rei. Mesmo tendo reconhecido o seu pecado de adultério, dissimulação e assassinato, o rei Davi não pôde evitar as consequências do seu pecado. Está em 2 Samuel 11, 1 a 13. Quer dizer, consequências do pecado. Reconheceu, mas ele já tinha plantado, né? Ele já tinha plantado. Aí agora, aqui na sequência, nós vamos ver a semente nascendo de tudo aquilo de errado que ele fez. É por isso que está lá, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Não tem como escolher coisas boas semeando uma semente ruim. Esse dia eu comprei uma semente lá, a semente ruim foi ruim. Foi semente de maxixe. Comprei uma semente de maxixe, eu gosto de maxixe, vou plantar um pé de maxixe. Rapaz, esse bicho deu rama, dava flor, mas não vingou, não ficava flor nenhuma. Essa semente não presta. Porque não tem como esse bicho crescer tanto assim, deu tanta flor, mas não vingou a fruta, né? E eu queria era o fruto, eu não queria, não era... Eu queria era o fruto, eu não queria a folha, né? Quer dizer, aí até quando passar essa temporada eu vou plantar de novo, mas vou comprar outra semente, eu não quero mais essa, porque essa aí não deu certo, né? Quer dizer, não tem como você plantar uma semente ruim e ela dar coisa boa. Então foi isso que aconteceu. Então o profeta Natan, ele encarou o rei, né? Por causa dos seus erros, e falou a respeito do que ele tinha errado, né? Nós não vamos entrar em detalhe de todas as coisas, porque o tempo passa, mas então, ele reconheceu que ele era o errado. Mas mesmo assim, é aquela questão, muitas das vezes você trata a ferida, né? O povo tem muito dizer a respeito, você muitas das vezes machuca, você trata da ferida que sofreu, sara tudo, mas que fica cicatriz, né? Fica a marca. Tempos dentro que foi o que aconteceu tempo atrás, eu fiz isso, aquilo, outro, né? Então eu fui atingido desse mal, então isso aqui, a ferida foi curada, mas a cicatriz fica. Então Davi, ele reconheceu o erro, mas a cicatriz ficou, né? Isso ficou sempre para si. Incisivo e infiel à mensagem divina, o profeta Natan disse ao rei, a promessa ruim é essa aqui, né? Ele só estava ouvindo coisa boa, muitas vezes dos seus companheiros, né? Que o rodeava, tudo bem. Aí aparece um profeta enviado da parte de Deus. Eu sempre falo, eu admiro a personalidade daqueles profetas daquela época que encaravam um rei, né? O quanto era difícil você chegar na presença do rei. E um profeta ter aquela coragem de chegar assim e falar, né? Na cara do rei, você está desta forma. Então chegou Natan e disse a Davi, né? Não, mas nos dias de hoje, muitas vezes Deus manda um profeta entregar uma palavra para alguém e ele olha assim, rapaz, o camarada é grande. Se eu for falar isso para ele, eu vou ser perseguido. Eu nunca vou ser nem um obreiro. Se eu falar isso com aquele pastor, eu nunca vou ser nem obreiro na vida. Eu vou falar, eu vou deixar para lá, né? Porque se eu falar, acabou meu ministério. Mas não, o profeta não. Ele chegava e falava, então até aqui o profeta, né? Que encara o rei. A mensagem divina do rei ao profeta, do profeta ao rei. O profeta Natan disse ao rei, eis que suscitarei a tua mesma casa, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. Da tua própria casa o mal sobre ti. Mensagem pesada.
E tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Assim não demorou muito para que um dos filhos coabitasse com as concubinas do próprio pai e o envergonhasse publicamente em Israel. Isso era uma vergonha, né? O pai estava perdendo o domínio até das mulheres. Então, quer dizer, o mal começou sobre si. Diz a história que um dos seus próprios filhos já estava usando as mulheres do rei, né? Não sei qual a idade que ele tinha, né? Só que sei que os próprios filhos já estavam usando as mulheres do rei e estavam envergonhando diante da sociedade, porque o povo ficava sabendo. E se nos dias de hoje, muitas das vezes, acontece algo, muitas vezes o povo se escandaliza, imagina naquela época. Imagina na vida do rei, né? Então o mal estava acontecendo na sua casa, dentro da sua própria casa, os seus próprios filhos, da base do outro, passando vergonha. A história diz que o pai que não corrige o filho com a vara, está aí, não sei se acho que é Salomão, Eclesiastes, me parece, que o pai que não corrige o filho com a vara, ele será a vergonha do amanhã, né? Você, acho que é provérbio, tem provérbio ou tem Eclesiastes, que aquele que não corrige o filho com a vara, ele será a vergonha do amanhã, amanhã ele pode fazer vergonha. Quantas e quantas pessoas têm os filhos, muitas vezes não corrige ele, né? Quando você viaja com ele, o moleque te passa vergonha, né? Tem muita gente que tem filho, os meninos é tão desobediente, não escuta nada, que o camarada pensa, não vou não, que nesse menino vai me passar vergonha lá. Não é só pequeno, não. Pois é. Às vezes o maior vai pequeno. Pois é o filho, né, que eu estou falando, é uma vergonha do amanhã, quando ele crescer vai ser sua vergonha. Porque tem gente que não pode nem sair com os filhos, porque muitas vezes ele passa vergonha, porque não corrigiu com a vara quando era pequeno. Então é a vergonha do amanhã. Então foi o que aconteceu com Davi. Não corrigiu com vara, aí quando o filho cresceu, estava grande, tomou a mulher dele, né? Estava tomando as mulheres dele. Ele tinha muito, então o filho estava usufruindo das suas mulheres. São coisas que acontecem, né? Vamos aqui um pouco mais. O incesto e morte na família. Outro caso alarmante foi o pecado de incesto do filho mais velho de Davi, contra a própria irmã Tamar. A consequência inevitável disso na família do rei foi o ódio alimentado por Absalão até matar o seu meio-irmão Anom, como vingança pelo abuso que a sua irmã Tamar sofreu. Aqui bem isso aqui. Faltou o quê? Um pai presente no meio. Aconteceu o quê? A filha do rei, ela foi estuprada por um dos seus filhos. E diz a história que o rei ficou sabendo, né? O rei ficou sabendo. Mas o que aconteceu? Nada ele fez. A história diz que quando Absalão matou o seu meio-irmão, Anom, vocês sabem quanto tempo já tinha passado do acontecido? Já tinha passado 2 anos do acontecido que Anom tinha feito com a Tamar. Então, 2 anos já havia se passado. E rumores havia de controvérsia ali, muitas das vezes conversa. E diz a história que Davi nada fez para solucionar o problema. Então, se você for analisar bem, muitas das vezes Absalão, o povo viu tanto Absalão pelo crime que cometeu, mas se for observar bem, 2 anos você passou, quantas coisas surgiu naquele meio. E nada foi feito. E muitas das vezes o camarada fica se gabando, né? Porque muitas das vezes acontece e o camarada nem se arrepende do nada do que fez e fica se gabando pelo mal que cometeu. E muitas das vezes vem o crime. A pessoa não evita. Então Absalão, não suportando todo o tempo e sem uma solução, diz a história que ele matou, né, o seu próprio irmão. Porque muitas das vezes a pessoa não evita. Uma certa vez em Porongatu, um primo meu estava contando uma história, disse que uma certa pessoa tinha matado uma pessoa, uma filha de uma mulher, e deu nada por isso. E disse que todo dia o camarada ia para o serviço, passava bem na porta da mulher, que era a mãe do filho que ela havia matado. E sempre quando passava, a mulher chorava, né? Eu de ouvido e perguntou, por que você está sempre chorando? Não, porque o fulano, ele matou meu filho, e ele nunca, nem o caminho de trabalho ele mudou, ele passa aqui na minha porta todo santo dia. Nem o caminho ele mudou. Aí disse que o vizinho disse, não, pode deixar, amanhã ele vai ver o que eu vou fazer com ele. E se preparou, quando ele veio passando, deu um tiro nele e matou ele, quer dizer, uma provocação, matou. Ele não vai passar mais aqui na tua porta. Então pode dizer o que aconteceu também com a vida de Absalão. 2 anos havia se passado e nada tinha resolvido.
Então ele resolveu dar cabo naquela situação, né? Então ele matou, porque abusou da sua própria irmã. Vamos aqui um pouco mais aqui, né? Depois de ter se deitado com sua meia-irmã, humilhando-a, e a desprezou completamente. Quer dizer, outro abuso. Além de deitar com ela, depois desprezou e não quis saber. Desprezou completamente. E o rei Davi soube do fato. Irou-se, mas não fez nada contra Amnon. Em suma, de uma das consequências trágicas desse comportamento, o rei foi a tragédia anunciada da família, né? Então, quer dizer, o rei ficou sabendo e nada fez. Imagina, bem, eu fui analisando assim, o interesse na vida de Davi. Como que acontece isso dentro da própria família? Um acontecimento. O rei ficou irado, mas não procurou ajudar a filha, né? Não procurou castigar o transgressor do assunto. Ficou tudo por isso mesmo. Ele com certeza sabia que Absalão estava contrariado, que era o irmão da mulher, da irmã abusada, e também não fez nada por isso. Deixou tudo a ver navio, né? Isso aí é onde vem a consequência. Ele não tomou posição. Temos que comparar isso aí com a lição passada. É. Com o filho de Eli, sacerdote Eli. Aí então ele não percebeu o ódio que Absalão estava com aquele mal que tinha acontecido, e aconteceu o quê? O que ele não queria que fizesse. Absalão matou seu primogênito, né? Quando Absalão matou seu primogênito, o que aconteceu? A história diz que ele teve que fugir. Ele fugiu. Fugiu para a casa do seu avô, né? Aquele que se tornava que era o pai de Maaca, né? A história diz que ele fugiu para aquela cidade. Ele foi para a casa do avô. E diz a história que ele ficou lá, me parece, uns 3 anos por lá, né? A história diz que ele, para ganharmos tempo, que ele fugiu para lá, mas ele tinha o desejo de voltar a Jerusalém, né? A casa do pai. Mas o seu pai muitas vezes nunca o consentia, não perdoava pelo seu erro que ele havia cometido. Quer dizer, não repreendeu no início e depois não perdoava. Ele desejava muito ver o rosto do pai, né? E disse que ele ficou bravo até que houve um consentimento. Me parece que foi Joabe, me parece, que era o que entrou ali para intermediar aquela questão, e fez com que o rei permitisse que Absalão voltasse a Jerusalém. Ele permitiu que voltasse a Jerusalém. Pode até voltar, mas não quero ver ele não, né? Eu não quero ver o rosto dele. Mas Absalão desejava ver o rosto do pai. Meu pai nem sequer queria ver o rosto dele. Quer dizer, Davi ele também tinha culpa naquela questão, porque muitas vezes se ele tivesse procurado antes, não tinha havido aquela tragédia. Então, se houve a tragédia, ele era cúmplice daquele caos. Isso que muitas das vezes acontece. Os pais muitas das vezes veem a questão, veem o mal, e muitas das vezes eles não querem assumir que ele também tem culpa na causa, né? Então Davi foi... Tudo o que houve na família dele era uma semente que ele havia plantado e ele não estava reconhecendo. Então ele tinha que reconhecer e muitas das vezes ajudar os filhos, né? Falta 10 minutos. Vamos aqui, um ponto final aqui. Vigilância, proximidade e exemplo. Vigilância, proximidade e exemplo. Essa história do problema moral da família de Davi ensina a todos os pais a respeito da importância da vigilância, da proximidade e do exemplo na família. É muito importante desenvolvermos uma relação sóbria e equilibrada com os nossos cônjuges, filhos, parentes e pessoas próximas da nossa família. Então, quer dizer, vigilância, proximidade e exemplo. A nossa família, ela tem que ser cuidada. Eu comparo a família bem cuidada da mesma forma de um jardim. Você planta um jardim, você planta lá muitas coisas boas, bonitas, flores e tudo mais. Mas se você não cuidar, vai acontecer o quê? Vai morrendo. Vem as pragas, vem lá os gafanhotos, vem tudo e come e destrói. Quando você menos percebe, não tem mais planta no teu jardim. Então, a nossa família é considerada como um jardim da parte de Deus, que Ele nos deu. E nós é o jardineiro, nós temos que cuidar. Então, se nós não cuidar, acaba secando, se acaba tudo. E acabou tudo por quê? Porque faltou cuidado. Então, aqui a respeito da vigilância, da proximidade. Vigilância é você estar sempre cuidando, não é isso? Você está sempre por perto.
Um vizinho meu lá na roça, lá, ele plantou um arroz lá, e quando o arroz estava madurando, o que aconteceu nos dias de hoje? Ficou 3 pessoas para vigiar o arroz, para os passarinhos comer o arroz. Quando um saía, o outro ia, até o arroz madurar. Até que colheu, eu fui na casa dele mostrando, tinha 17 sacos de arroz. Ele disse, rapaz, deu trabalho para nós colher. Era 3 pessoas para vigiar, porque não os passarinhos comiam, né? Então, quer dizer, a vigilância na nossa família. Nós temos que vigiar, nós temos que ter cuidado. Porque se nós não cuidar, de outras pessoas para cuidar no nosso lugar, né? Então, o que cabe? Nós temos que ter a proximidade, tem que ver o que está acontecendo. Se nós não ver o que está acontecendo, os outros não vão ver por nós não. Muitas das vezes os outros querem destruir, né? Outra coisa, muitas das vezes se você não cuidar, bem, você não estiver vigilante, meu filho, tem muito Jonadab na região, né? Tem muito Jonadab reinando aí, perambulando por aí. Se você não cuidar, não aconselhar, aparece um Jonadab para ensinar, para dar conselho aos seus filhos, né? O que tu tá fazendo, rapaz? Tu tá toda a vida debaixo do teu pai? Tu nunca quer sair para se divertir, para curtir a tua vida? Moço, deixa essa história de pai. Vamos cuidar da vida, porque a vida é curta, a vida passa logo. Se você não se cuidar, você não aproveitar, você está perdendo o teu tempo, né? Vamos tomar umas e outras, vamos sair para balada. Quer dizer, os Jonadabs estão por aí para dar o mau conselho. E você sabe o mau conselho, o que acontece, né? Muitas das vezes leva à sepultura, porque são conselhos do mal. A história diz aqui que, infelizmente, não estamos livres de deparar-nos com problemas morais difíceis na família. Por isso é preciso que os pais façam sua parte, acompanhando de perto o que acontece nos seus lares. Nós não estamos livres dessas coisas. O mal nos rodeia. De todas as formas, nós somos rodeados pelo mal, né? Os nossos filhos, eles são, muitas das vezes, uma presa fácil, muitas das vezes, se deixar de vigiar e você deixar de cuidar. Outras pessoas podem vir e o pegar. A pessoa, para ser seduzido pelo mal e enfrentar um caminho mau, me lembrei de um tio meu, ele disse que muitas das vezes você cria os seus filhos, você ensina da forma que você quer, ele é um filho perfeito. Aí quando ele casa, a mulher vem e coloca outra mentalidade na cabeça dele. Quando você pensa que não, teu filho está transformado, a mulher fez a cabeça dele de outra forma, né? Quer dizer, muitas das vezes, mesmo você acompanhando, aí vem alguém que muda a personalidade do seu filho. Mas muitas vezes, se você ensinou, causa ele mudar, você está livre desse erro, né? Porque não é aquilo porque você ensinou, ele tem que ser. Mas você, pelo menos você vai ter uma mente tranquila. Eu tenho a minha mente tranquila, o que era de eu fazer, eu fiz. Se a pessoa procurou fazer o caminho errado, não. O problema foi dele, mas eu ensinei a coisa certa. Então cabe aos pais que muitas das vezes ele tem que ensinar para depois não ser culpado pelo erro dos filhos, né? Que tem que acompanhamento nos lares. Muitas das vezes a pessoa vem para a igreja, ele não importa de trazer os filhos para a igreja, né? Não, o dia que ele quiser ele vai. Não, a Bíblia fala que ensina o teu filho no caminho que ele deve andar e quando ele envelhecer, quando ele crescer, ele não vai desviar dele. Então é mais fácil você trazer ele quando ele é pequeno, porque você está ensinando ele. Mesmo quando ele cresce, ele vai sair. Mas mesmo ele saindo, tem uma semente plantada na cabeça dele. Filho de crente, que ele frequentou a igreja, mesmo que ele abandone a fé, mesmo que ele esteja lá no mundo, mas ele não é igual aos demais. Ele sempre tem um temor dentro dele, né? Eu já fui desviado, né? Já fui desviado. Quando eu saí muitas das vezes, às vezes eu ia assim, a comparação, eu ia num cinema. Aí quando estava passando aquela base, eu pensava assim, rapaz, se eu morrer hoje eu vou pro inferno. Porque não é lugar meu não, né? E eu assisti o filme junto com os outros parece que estavam alegres, o meu estava assim, com a minha mente assim rodando. Se eu morrer hoje eu tô lascado. Aí você fica naquela, você vai para outro ambiente e você diz, rapaz, se Jesus vir hoje e eu tô lascado, aqui não é meu lugar. Então a vida de quem serve a Deus, já serviu a Deus, que aprendeu, que ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer não vai desviar dele, isso fica na mente do sujeito. Eu tenho um dia conversando com um rapaz, e ele foi que muitas vezes eu conto essa história para ele. Você muitas das vezes se preocupa, você tem muito tempo de ser crente, ele eu preocupo. Muitas vezes eu tenho medo. Então a gente tem medo, que a gente aprendeu. A gente é teimoso, é desobediente, mas o Espírito Santo está sempre falando, ei,
cuidado, volte para trás. O teu caminho é perigoso. Você está no lugar escorregadio. Aí vem aquela questão, se hoje eu te pedi tua alma, né? O que tem feito, para que você tem feito, né? Então é importante que nós venhamos aqui a nos preocupar, né? Com o segmento dos filhos. E tem que ensinar, amém? Vamos ler aqui, na verdade prática, só na conclusão aqui, como só tem 5 minutos, vamos aqui à verdade prática. Vimos que a família do rei Davi era disfuncional, o que trouxe problemas de longo prazo para toda a família. Por isso, é preciso cultivar os valores da palavra em nossos lares, que os pais exerçam seus papéis em casa, transmitindo esses valores e acompanhando de perto seus filhos. Que os cônjuges tenham um relacionamento que traga equilíbrio e segurança aos filhos. A vida cristã em família é a maior prevenção contra o desajuste da atualidade. Quer dizer, então, primeiro de tudo, nós temos que ter exemplo dentro de casa, né? Não ser desajustado, ter uma vida ampla, feliz, de em pleno acordo uns com os outros, vida de valor que valoriza uns aos outros, né? Aquela questão, tem a família, vamos almoçar juntos, há uma festa de família, vamos estar presentes. Quer dizer, tem que ser uma vida exemplar, que não seja uma vida desajustada, porque segundo o lar que a pessoa é criado, quando ele cresce, ele vai fazer do mesmo jeito, ele aprendeu daquela forma. O pai está lá brigando, espancando a esposa, né? E o filho vê o pai batendo na mãe, muitas das vezes trata mal os filhos. Então, quando ele crescer, ele vai tratar os seus filhos da mesma forma, ele aprendeu daquela forma. Então é preciso que a gente tem que ter muito cuidado da forma de agir, porque muitas vezes o filho está observando, né? Então cabe a nós ensinar. Se o camarada, quando crescer, não prestar, não é problema seu, é problema dele, né? Foi problema dele, foi aquela questão de Sansão, qual deu o comentário. Sansão foi uma pessoa escolhida por Deus. Seu pai ensinou ele da forma correta, sua mãe ensinou ele da forma correta, mas quando ele se tornou adulto, ele se corrompeu. Mas lá o próprio comentário diz que os pais não teve culpa naquela questão do erro de Sansão, porque foi uma atitude que ele tomou para si, uma responsabilidade que ele tomou para si, acabou se dando mal. Mas foi um ato de desobediência aos pais, mas os pais o haviam ensinado da sua forma correta, né? Então fica para nós essa advertência, que não venha pesar isso na nossa balança, na nossa mente. Fiz errado. Um vizinho meu, uma certa vez, ele diz que uma filha dele se deu mal na vida, ele me preocupou: rapaz, será que eu fui o culpado? Será que eu não ensinei ela da forma errada? Então fica aquela preocupação na vida do ser humano. Será que eu sou o culpado? Né? Então faça da forma certa, e quando acontecer essas coisas, você tem uma mente tranquila diante de Deus. Amém?